Você vai assistir agora Hora da Verdade. Dias atrás me peguei olhando para o interior de uma biblioteca municipal. Senti uma tristeza enorme na sensação de estar em frente a um cemitério de livros. A cada obra que olhava ali no túmulo das prateleiras, imaginava o tanto que custou da vida do seu escritor ou escritora. E agora? Um livro se encostava ou se sobrepunha a outro, esperando empoeirado um leitor ou leitora que pudesse lhe dar vida. Verdadeiramente, um livro só tem nascimento e identidade quando lido. Não sendo, é apenas um objeto inanimado em uma escrivaninha, um monte de papel esquecido em uma gaveta, um bibelô em um quarto, um corpo sem vida em uma biblioteca. Livro existe para materializar histórias, ideias, emoções. Não lido, perde a sua essência, sua função, sua vida. Morre de inanição, pois seu alimento é a leitura. Livro não nasce, não é escrito para ser objeto de decoração, elemento cenográfico de um quarto. Portudo, o verdadeiro escritor não quer que as pessoas apenas comprem seu livro. Muito mais que isso, espera que as pessoas leiam o seu livro. Nos dias atuais de pouca leitura, dizem, notadamente dos livros físicos, onde pessoas compram livros muitas vezes apenas para estarem na moda, é possível acreditar que um escritor pode até ter muitos livros vendidos e possuir poucos leitores. Enfim, ao sair daquela biblioteca com um livro em minhas mãos, pude perceber o aconchego das páginas, o sorriso da capa, os olhos das letras a me abraçarem como um pai, um filho, um grande amigo. Naquele momento, me senti como se presenciasse um renascimento. Viva o livro vivo! Muito boa noite para você, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nessa segunda-feira, 28 de abril de 2025, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br, onde quer que você esteja, o privilégio, o prazer da sua companhia, há tantos anos, a gente se encontra aqui às segundas-feiras, né? Portanto, muito obrigado pela sua audiência. Eu comecei a falar da questão do livro, até porque nós vivemos aqui em Poços um momento especial da literatura, que é através da Flip Poços, né? Então, é um momento especial para todos nós fortalecer essa ideia do livro como um elemento fundamental de uma cultura, de uma sociedade. E, para falar em livro, estou com um livro aqui em minhas mãos, e é sobre ele, o livro, não só ele, mas também sobre o autor que está aqui presente. Eu agradeço a presença, o Paulo Resulti. Muito obrigado pela sua presença. Paulo, boa noite. Eu que agradeço. Boa noite, William. Eu falei um pouquinho dessa história do escritor. Eu queria começar por aí, já que a gente pegou um gancho, né, dessa história do livro, do escritor. Eu queria falar sobre isso. Como é que você sente o mercado, como é que você é como escritor, como é que é a tua relação com essa questão da literatura, da biografia, porque você é um historiador, um biógrafo, como é que é essa sua relação com a escrita? Hoje teve o Gumann falando, Walter Gumann falando um pouco sobre isso, sobre a questão do trabalho como escritor, e ela é, eu repito o que ele falou, é uma relação de amor e ódio, porque você, como eu vivo disso, como eu trabalho com isso, muitas vezes eu tenho vários projetos arquivados, escritos e não publicados, porque o mercado não comporta, o senhor mercado é uma entidade, é um ente que te julga, então essas biografias estão indo muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado aos meus leitores. Então, o mercado suporta bem biografias sobre personalidades brasileiras. Isso eu posso dizer com relativa segurança. Pelo menos até agora. Tudo pode mudar. Você acha assim, eu já vi falar muita coisa sobre biógrafos, eu gosto muito de biografias, eu tenho muitos livros de biografias em casa. Você acha que o biógrafo no Brasil ele é mal valorizado, ele é mal reconhecido? Como você vê? Eu acho que não é a questão do biógrafo, eu acho que é a questão da nossa história. A gente tem essa questão de achar que a nossa história é menor, ou então ensinaram para a gente que a nossa história é menor,
que a gente não vale muita coisa. E geralmente quem fala isso é porque a gente vale alguma coisa. Ninguém vai falar que você não vale nada. Ninguém você chuta não, cachorro, ninguém né? chuta cachorro morto, Isso. né? E eu acho que, assim, a partir do momento que a gente não conhece a nossa história, que a gente não tem um passado, você começa a não ver um futuro pela frente. Porque você não tem onde se espelhar, você não vê de onde você veio e para onde você pode ir. E com isso é mais fácil você ser colonizado. Então, a questão dos poucos biógrafos são questões que às vezes a gente leva para as editoras ou tenta emplacar alguns biografados, vamos dizer assim, e que às vezes é complicado. Você tem que ter um projeto, tem todo um convencimento que às vezes não emplaca, né? Porque eles não estão acostumados a falar de história do Brasil, popularizar essa história como deveria ser popularizada. Hoje o programa está indo ao ar nos 160 anos do nascimento do Vital Brasil. O Vital Brasil, ele foi uma personalidade importantíssima para a história da medicina mundial, com a questão do soro antiofídico. Antigamente, antes dele, o que se morria de gente por causa de picada de cobra no Brasil e no mundo. Tem estátua dele na Índia. E o Brasil não valoriza esse homem. Então, a questão é o Brasil começar a olhar para o próprio Brasil e não ficar sonhando, se a gente Você vai naquela letra da música que fala, o Brasil não conhece o Brasil? Não conhece. Não conhece. É isso que é triste. Uma vez, muitos anos atrás, eu tinha um projeto chamado Turismo na História, onde eu fazia um roteiro turístico em São Paulo, geralmente no centro, e um desses roteiros foi em cima de uma biografada minha, Marquesa de Santos. E aí eu levava as pessoas para conhecer o centro da época dela. Então, o que ainda tinha no centro de São Paulo, da época da Marquesa de Santos, onde ela nasceu e tal, e terminava no solar da Marquesa de Santos. E eu nunca vou esquecer uma pessoa que foi, porque viu uma entrevista minha na TV Cultura de São Paulo fazendo esse projeto. E ela foi, ela achou que ia ter um ônibus de turismo. E não tinha como, porque o trajeto tinha que bater a pé. Ela olhou, e ela estava com um salto desse tamanho. Ela olhou para minha cara e falou assim, não sei se eu vou aguentar, e não sei o que. De repente, no meio do caminho, a mulher sumiu. Daqui a pouco voltou. Ela estava com uma bolsa. Ela tinha parado numa loja de sapato, comprado um tênis e colocado o salto alto dentro da bolsa que ela tinha pego. Aí, no final, ela falou, olha, meus parabéns, que eu não sabia que a minha cidade tinha tanta história. Eu fiz o tour das bruxas em Dublin. E eu não sabia da riqueza que tinha a própria cidade de São Paulo. Você me faz recordar, até a gente conversou sobre isso, a gente não conhece a história do Brasil, muito menos a história, às vezes, do município onde a gente mora. Da cidade. Aqui em Poços de Caldas, quem conhece a história de Poços de Caldas e quem valoriza os seus historiadores, por exemplo, como o Roberto Teresiano, aí, que a gente vive dizendo, Roberto, você é um patrimônio histórico, e ele fica aí, assim, tipo, você só vive desse negócio, mas realmente ele não tem essa valorização que você está dizendo de ser um contador da história de Poços, para nós, Poços Caldenses, porque a gente não conhece a história de Poços. Imagina, então, do Brasil. Você acha, por exemplo, nessa questão da história do Brasil, que as escolas que fundamentam ali o início da base daquilo que a gente pode entender como Brasil, elas repetem posso dizer, não sei se os mesmos erros e acertos daquilo que a gente acha que é a história do Brasil e não aprofunda, fica muito leve? Eu acho que não dá tempo de aprofundar, porque assim, a função da escola, cada vez mais, é criar os alunos para passarem no Enem, né, no vestibular. Então, o que eles vão passar? Vão passar aquilo que vai cair. Então, e está sendo dado. É a mesma coisa, falam que eu sei muita coisa, mas eu sei muita coisa porque eu fui atrás. Então, quer dizer, se a pessoa não desenvolver desde a infância, e aí vale também para dentro não só dentro da sala de aula, vale para dentro de casa. Eu cresci numa família que lia, com a graça de Deus. Porque senão eu não teria acesso a livro desde pequeno, o livro não estaria na estante, em casa. E eu não teria acesso, eu não estaria vendo, não estaria aprendendo por observação que ler é bom. Porque eu via meu pai lendo e via minha mãe lendo. E não era Shakespeare, Tolstói, não. Meu pai lia uns livrinhos de Bang Bang, que era aquelas páginas de jornal, papel jornal, e minha mãe lia Romance com Açúcar. Não era também Machado de Assis. Não, até tinha Machado de Assis. Mas não era assim, não era uma profunda conhecedora de Machado de Assis. Sim. Machado de Assis estava lá, junto com A Mão e a Luva e outras coisas de José Alencar, etc. E também teve outras, só que também coube a mim ir atrás demais.
Então, de alguma forma, em algum momento, me despertaram curiosidade, não só para literatura, como para história. E o resto eu que fui. Então também não dá para jogar a culpa toda só na que a educação é limitada. É limitada porque tem que dar aquilo, né? Porque tem que cumprir função. A criança, o adolescente tem que passar no final lá no Enem, tem que fazer a sua faculdade e tal, com aquela bagagem. Só que também cabe desenvolver essa curiosidade nessas crianças. Há um bom tempo atrás, eu tive em Diamantina e eu vi como que eles desenvolviam a questão do patrimônio histórico com as crianças. E essas crianças é que levavam isso para dentro de casa. Por causa da curiosidade, da questão da investigação, de criar um campo lá para escavarem a casa da Chica da Silva e descobrir alguma coisa. E aí a criança começava a entender o que era patrimônio histórico. E aí a criança era uma função de educação para os pais em casa. Então, essa curiosidade, ela também pode ser despertada na sala de aula, não só dentro da casa da pessoa. Eu acho muito legal, porque eu gosto, assim, nas entrevistas, é claro que a gente tem um foco central a gente vai conhecer, né, já conhecer e falar, ô Dom Pedro II, muito prazer, né, a gente vai dizer isso após esse bate-papo, que é claro, vale muito mais a leitura do livro em si, mas alguma coisa a gente vai pincelar aqui. Quando você, já falando do escritor e do livro, qual que foi o seu interesse lá, se é que é lá atrás, que eu acredito que não sei quanto tempo você escreve sobre a questão da monarquia no Brasil, como é que foi o seu interesse, porque, que nem você diz, as pessoas são movidas por desejo, por vontade, como surgiu o interesse de você escrever? Porque hoje você é reconhecidamente, talvez, um dos maiores especialistas desse período monárquico no Brasil. Como é que surgiu esse seu interesse? Justamente na falta do que ler. Porque foi uma coisa curiosa, eu era moleque quando a Maitê Proença estreou na Manchete fazendo a Marquesa de Santos. Entendi. O sonho de qualquer adolescente da época era, obviamente, a Marquesa de Santos. E ela tinha lá o caso com o imperador e aquilo ficou na minha cabeça. Morreu, né? Uhum. Aí, anos mais tarde, eu fiz faculdade de arquitetura. E eu estava fazendo trabalho de conclusão de curso e tinha que estudar, por causa do meu foco, algum local em São Paulo que estava passando por restauro. E na época, 1990 e pouco, estava sendo reinaugurado o solar da Marquesa de Santos. E por causa da arquitetura, então, eu fui lá no solar da Marquesa de Santos, que é no pátio do colégio, no centro de São Paulo, entender as técnicas. Você esperava encontrar Maitê Proença lá. Pois mas não tinha Maitê lá. E aí, o que aconteceu? Deu alguma coisa na minha cabeça. Por causa da Maitê Proença, eu lembrava assim, eu falei, mas ela foi amante do Dom Pedro lá em São Paulo. Era isso que a minissérie contava. Mas ela tinha uma casa em São Paulo? Né? Tipo, não, ela foi amante do Dom Pedro no Rio de Janeiro. Então era isso que eu lembrava. Eu falei, mas ela morou em São Paulo? Como assim tem solar da Marquesa de Santos em São Paulo? Aí, por causa desse trabalho para arquitetura, é que eu me envolvi com essa primeira figura dessa época do Império, que era a Marquesa de Santos. Porque aí eu comecei a ir atrás, eu comecei a tentar entender como que essa mulher tinha uma casa em São Paulo. Aí eu descobri que ela era paulista, tinha nascido no centro da cidade de São Paulo. Ela foi para o Rio de Janeiro já depois do primeiro casamento, que não tinha dado certo. Ela quase foi morta pelo primeiro marido, foi esfaqueada por ele. Aí ela conhece o Dom Pedro no meio dessa briga toda com o marido, logo depois da briga, ela está tentando ficar com os filhos. O Dom Pedro vai para São Paulo por causa do processo da independência, acaba conhecendo ela, porque ele vem escoltado do Rio de Janeiro para São Paulo pelo irmão mais novo dela. O Alferes o Alferes que vem trazendo ele é o irmão dela. Então ele acaba conhecendo ela e resolve a questão da separação para ela ficar com as crianças, que era do primeiro casamento. E aí acaba tendo o caso deles começa em São Paulo, ela vai para o Rio de Janeiro, fica 7 anos com ele, tem 4 filhos com ele, e volta, aí acaba o relacionamento, ela volta para São Paulo, onde ela vai morrer com 70 anos. Aí eu falei, mas quer dizer, só interessa a mulher porque era amante do Dom Pedro? Quer dizer, o resto, os outros 90% da vida dela só falou dos 7% que ela foi amante. E o que aconteceu nos outros 90%? E aí eu caí nela. Que eu comecei a pesquisar, fui atrás, eu estava pensando lá em 2000 e nada, fazer uma biografia sobre ela, escrever sobre ela, porque não tinha nada novo, não tinha nada mais recente sobre ela.
E aí eu acabei achando em Nova York 94 cartas inéditas do Dom Pedro para ela, na Hispanic Society of America. Aí eu lancei meu primeiro livro, que foi o Titílio Demonão, que era como ele escrevia. Titília, que era o apelido de Domitila, e Demonão, que era como Dom Pedro assinava os bilhetes íntimos para amante. Demonão? Demonão, demônio. Ele era o demônio na cama dela. Ah, entendi. Entendeu? Meu Deus do céu. Foguinho, ele colocava uns apelidos nele mesmo. E aí eu entrei nele também, não só nela, e nele também, porque eu transcrevi as cartas, eu fiz todo o trabalho de transcrição e o entendimento do que ele estava querendo dizer naquelas cartas, porque tinha até questões de culinária, tinha uma hora que ele falava de queijo de pinha, bolo de cotia, que eu fui atrás para entender e para explicar para o leitor o que era aquilo. Sim. E... É quase como decodificar um pouco as cartas. Exatamente. Né? E não só decodificar a letra, mas o ele que tinha uma ele letra boa? boa? A letra dele era razoável, bem melhor que o filho é terrível. É. Agora, só que aí eu também me encantei com ele. Aí eu primeiro escrevi a biografia da Domitila, aí depois saiu o Titílio Demonão, a Domitila, e aí a biografia do Dom Pedro primeiro, aí depois eu fiz a Leopoldina e depois o filho. Então, quer dizer, acabou uma coisa puxando a outra. A Marquesa de Santos é que me levou para essa turma toda, entendeu? Entendi. E por que Marquesa de Santos? O nome dela? Era Domitila de Castro Canto e Melo. O Santos ela não era, não tem nada a ver com Santos. O Santos era uma briga contra os irmãos Andrade, José Bonifácio, Martim Francisco e o Antônio Carlos. Porque ele está brigado o Dom Pedro está brigado com os santistas que viam nela uma pessoa que influenciava na política. Então eles também eram inimigos da Domitila e da família da Domitila. Porque a partir do momento que você vira uma amante do imperador, é claro que você tem agora um posto político. Né? E aí começa uma rixa, e aí acaba várias outras coisas acontecendo em paralelo com essa rixa, e eles acabam sendo banidos Tem um processo, eles são mandados para o exílio na França, os irmãos Andrada. E no meio desse período, para sacanear eles, que eram de Santos, ele dá o título de Marquesa de Santos para a inimiga dele. Dom Pedro era sacana. Esse Dom Pedro nunca foi um Santos, né? Não, gênio. Uma coisa que eu acho que a curiosidade não é só minha, que eu falei, mas por que o Dom Pedro II tem nome, eu acho que toda a família, não sei, real, tem nomes muito compridos. Por que tanto ou 15 nomes? Nossa, é muito nome. Leocádio. Um monte de coisa. Por que tem tanto nome? O que tem essa referência de nomes? É porque, assim, são homenagens não só começa com homenagem a padrinhos. Então, Carlos é por causa da Carlota, que era a avó, Carlota Joaquina. João por causa do Dom João VI, que era o avô. Aí tem o Francisco, porque era o Francisco I da Áustria, que era o avô. Sabe assim, tem um monte de... Além de nomes... É quase uma árvore ginecológica. Exatamente. Além disso, também tem padrinho, madrinha, às vezes... E tem santos, anjos, tem um monte de coisa. Tem o santo do dia que nasceu, tem um monte de coisa junto e misturado. Agora, esse nome tão longo, ele é um registro de nascimento que vem no nome? É um registro de batismo. De batismo, Porque o batismo é que regular, a igreja que vai regular a sociedade, pelo menos no Brasil, até a República. Entendi. Aí depois é que vai separar o Estado, a igreja do Estado, e aí os registros vão ser feitos, vai começar o registro civil. Né? Na Europa já começa antes, pelo menos os lugares onde Napoleão passou, que ele separa a igreja do Estado. Então, mas aqui no Brasil só em 1889 em diante. Você está a primeira vez em Poços? Poços é a minha primeira vez, aqui eu achei maravilhosa a cidade. E o Dom Pedro II também gostou daqui. Podia escrever uma história depois sobre Poços de Caldas, junto com o Roberto Teresiano, fazer uma parceria. Olha só! Ô Paulo, a gente está entendendo, porque é claro que para a gente entender a história, principalmente do Dom Pedro II, tem que ler o livro, né? É óbvio que sim. Hoje você fez o lançamento, né? Foi hoje à tarde, é a né? reedição da obra, né? Com muita coisa acrescentada. Que a primeira edição é de 2019. Foi esse que lhe deu o prêmio Jabuti? Não, foi o pai. Foi o Dom Pedro I. Ah, tá. Que foi o que eu ganhei o Jabuti em 2016, de biografia. O Dom Pedro II, eu lancei em 2019
E logo em 2019 eu viajei para a Europa. E aí lá eu tive acesso, tanto em Viena quanto em Lisboa, em documentação que era sobre ele e que não estava no livro. E aí eu esperei para os 200 anos do nascimento, que agora é 2025, para relançar com esses acréscimos que são cartas inéditas que não... Entendi. Quando a gente fala e a gente lê assim um pouquinho de Dom Pedro II, é claro que a gente lê rapidamente alguns assuntos sobre Dom Pedro, e o que a gente descobre relendo algumas coisas, porque você fala assim, vou conversar sobre Dom Pedro. Pô, peraí, deixa eu entender um pouco a história de Dom Pedro. A gente percebe que Dom Pedro II foi um rei, né? Acima, parece além do seu tempo, dá uma ideia de que ele foi quase, eu vou fazer uma cooperação esdrúxula aqui, um visconde de Mauá da sua época. A comparação é maravilhosa, porque ele, quando ele já está banido do Brasil, que ele é mandado para fora do Brasil, pouco antes de falecer, ele escreve um texto que eu coloco no final do livro, que é o Fé de Ofício. Ele faz uma fé de ofício, ele coloca todos os pensamentos e ideias que ele teve e tentou realizar para o Brasil. E aí, no final, ele começa a dar uma viajada, ele fala que ele gostaria de viver o suficiente para ver os navios navegando por baixo do oceano e os dirigíveis acima das tempestades no ar. Quer dizer, o cara tá um Júlio Verne, sabe? Coisa assim. Ele tá olhando muito adiante dele. E há vários traços, e aí eu trago alguns relatos. Porque ele ganhava dinheiro, então assim, o que era pago para ele era a mesma coisa que era pago para todos os ministérios. Então, com o dinheiro anual que ele recebia para manutenção da Casa Imperial Brasileira, ele tinha que pagar funcionário, manutenção de palácio, feno para o cavalo, da carruagem, sabe? Todo aquele dinheiro era tudo para manutenção de tudo. Dele, da família e de tudo. Aposentadoria, salário, tudo. De funcionários, porque não tinha INSS, não tinha nada. Isso, a aposentadoria quem pagava era o imperador. Além disso, ele pegava desse dinheiro que ele recebia algum valor para dar bolsas de estudo para quem ele achava que merecia. Então, assim, ele vai pagar na Europa a educação do Pedro Américo, o pintor Pedro Américo, o Carlos Gomes, o compositor Carlos Gomes. Grandes pessoas, grandes personalidades, ele vai ajudar na educação. E sempre com a ideia de que essa pessoa volte para o Brasil e traga o que ele aprendeu lá fora para cá para enriquecer a nação. Só que ele vai muito mais além disso. Num período, por exemplo, que no Brasil a mulher ainda não podia estudar, ele está em Nova York, ele faz 3 grandes viagens para o exterior. Em 1876 ele está em Nova York, ele conhece em Nova York uma brasileira chamada Maria Augusta Generoso Estrela. Ela está estudando medicina em Nova York, porque aqui no Brasil não pode mulher estudar, só homem. Ele vai pagar o resto do estudo dela, porque ela ia desistir, porque o pai tinha falido. O pai tinha uma farmácia no Rio de Janeiro e tinha falido. E ela não ia ter mais dinheiro do pai para continuar estudando. O Dom Pedro fala, não, você vai terminar os estudos. Ele paga, e não paga só os estudos, paga todo o aperfeiçoamento dela, todos os outros cursos que ela quisesse fazer lá em Nova York para se aperfeiçoar, e paga ainda para se manter. Então, aluguel de onde ela se hospedava, roupa para ela se vestir, porque afinal de contas ela está representando o Brasil. É uma ideia. E assim, quando ela volta, o Brasil já, quer dizer, ele conseguiu, entre a terminar o estudo e voltar, ele conseguiu passar a reforma do ensino, permitindo que mulher pudesse estudar no Brasil. Então, provavelmente isso foi dele ter contato com ela em Nova York. Ele manda um rapaz, que agora me fugiu o nome, que é nascido em Belém do Pará, para estudar em 1881 dirigibilidade de dirigíveis lá em Paris, numa época que estava começando ainda a pegar, sabe assim? Então ele tinha uma visão bem diferenciada do... Eu vou finalizar esse bloco, a gente vai para o intervalo, e eu queria indicar esse livro, Dom Pedro II, para todos os políticos desse país,
para que pudessem ler assim antes de dormir, depois que acordassem durante a gestão, para ver se a gente consegue aí fazer alguma coisa. Porque embora a gente fale de monarquia, eu me permito dizer que aqui no Brasil a gente continua, já faz tempo, uma hora anarquia, né? Assim, com perdão da palavra. Mas a gente vai para o intervalo no Hora da Verdade de hoje, já já a gente volta para aprender um pouquinho mais sobre Dom Pedro II aqui com o nosso professor, escritor, biógrafo, historiador, o Paulo Resulti. Não sai daí. Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. De volta no Hora da Verdade, vou me permitir aqui abrir na página 11 do livro Dom Pedro II, que é um pedacinho, claro, do livro, está dizendo o seguinte: a vida de Dom Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel Gabriel Rafael Gonzaga, o carioca mais ilustre de todos os tempos, que governou o Brasil como imperador Dom Pedro II entre 1840 e 1889, foi uma aventura digna de um romance. A vida do Dom Pedro II é um romance? Por que você caracteriza dessa maneira o início do seu... É um romance trágico. É um romance bem trágico. É, porque assim, você imagina... Ele fica órfão de mãe com um ano. Na vida dele, teve dois momentos que o aniversário dele não foi comemorado. O primeiro ano de vida dele não foi comemorado, porque a mãe dele estava morrendo. O último ano da vida dele, com 66 anos, não é comemorado porque ele está morrendo em Paris, às vésperas da morte dele. Só aí já começa um drama, né? O drama dessa criança, né? E aí, aos 5 anos, se vê sem pai. O pai abdica do trono do Brasil, vai embora com a madrasta, que ele já estava aprendendo a chamar de mamãe, vai chamar ela de mamãe o resto da vida. A mãe dele vai ser a segunda esposa do Dom Pedro I. E com a irmã mais velha, a Maria II, que vai para Portugal, que o pai dela, o Dom Pedro I, vai brigar lá, vai lutar contra o irmão para colocá-la no trono. E aí fica essa criança órfã aqui, que é o desejo da nação, uma expectativa em cima dessa criança absurda, porque é o primeiro brasileiro que vai governar a nação. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Ele nasce no Rio de Janeiro. Dom Pedro I tinha nascido em Portugal. Então, o Dom Pedro I, logo após a independência, já começa a ser visto com reticências, porque ele não é brasileiro. Entendi. Só que não, tanto que quando ele abdica, ele fala: esse problema meu filho não vai ter, porque ninguém vai falar que ele não nasceu no Brasil. E ele é criado para ser o grande imperador do Brasil. Desde pequeno ele tem um peso, tanto por parte do pai, porque mesmo longe o pai insiste que ele tem que estudar, tem várias cartas do pai, até o pai morrer em 1834 de tuberculose lá em Portugal. E, quer dizer, ele vai viver mais 3 anos depois que sai daqui do Brasil, Dom Pedro I. Então, essa criança órfã de pai e mãe, com uma regência que às vezes muda, às vezes não muda,
que tem brigas, revoltas no Brasil todo, são as revoltas regenciais, e aí decidem não ter mais regente, decidem antecipar a maioridade dele. Tem uma carta que eu descobri que está lá na Torre do Tombo, quem achou foi uma historiadora amiga minha, Cláudia Tomevich, que me mandou. Que ela, nessa carta, ele fala para o cunhado em Portugal, quiseram que eu tivesse 18 aos 14. Ele tinha 14 anos quando teve o golpe da maioridade e jogam ele como imperador no Brasil. Então ele mesmo se ressente. Então é um drama, né? É um romance dramático. Não é uma coisa... Não é uma coisa... o cara foi imperador e tal. Não é. Ele tinha, claro, como a filha dele, a princesa Isabel, porque ele educa as duas filhas, tanto a princesa Isabel quanto a Leopoldina, que morrem bem jovem, para serem as herdeiras dele, porque ele tem 2 filhos, os 2 meninos morrem, e aí então... Que é um outro drama, né? É outro drama. Ele porque vamos dizer assim, se o Dom Pedro II, os 2 filhos dele tivessem sobrevivido, talvez, provavelmente, a história seguisse, seria outra. A história seria outra. Porque ele mesmo, você vê uma mudança após a morte dos meninos. Ele escreve um poema que é dramático, que ele fala: vi-me sem pai, sem mãe, na infância linda, e morrem meus filhos pequeninos. Quer dizer, ele faz num pequeno... poucas linhas o resumo biografia da vida dele, né? E aí, após a morte dessas crianças, ele tem uma questão com a monarquia que ele não é um desencanto, mas eu acho que é uma questão do futuro. Se o Brasil realmente vai aceitar uma mulher como imperatriz, a filha dele, a princesa Isabel, seria a imperatriz. E aí começa vários outros dramas. Depois a princesa Isabel casa, demora 10 anos para ter o primeiro filho. A segunda menina, a princesa Leopoldina, tem crianças muito antes da irmã, só que ela morre. Aí ele vai pegar os filhos dela, os netos dele, na Europa, porque como a que vai ser imperatriz não tinha filho, ele tinha que ter alguém para herdar o trono. Aí vem os netos, ele cria os netos meio como filhos, mas daí a princesa Isabel, 10 anos depois de casar, começa a ter filho. Aí fica, quem vai ser o herdeiro? Vai ser o neto mais velho da primeira, que o Dom Pedro educou, ou vai ser a filha? É uma confusão bem grande, assim. Eu li, não sei se é verdade, porque a gente lê muita coisa, que a primeira esposa do Dom Pedro II foi uma coisa assim, mandaram para ele uma foto, etc. E não, quando ele foi... Primeira e única. Tem essa história. Tem essa história, que aí ele falou assim, mas isso aqui não corresponde à realidade. Enganaram-me. Enganaram-me. Isso é verídico, será? Olha, é o que contam. E aí eu pego a fonte da própria filha dele, a princesa Isabel. Sim. Que ela teria dito para um jornalista nos anos 1920, um jornalista brasileiro, Tobias Monteiro, que entrevistou ela no exílio na França, que ela conta que o pai tinha feito questão de que os príncipes que fossem casar com ela, com a princesa Isabel e com a princesa Leopoldina, viessem para o Brasil da Europa para conhecer as princesas, para não ter a decepção que ele teve. Eu acho que isso adiantou muito os atuais tempos onde a gente vive, aí através da internet, Photoshop, a rede social. Você fala, mas isso aqui é você? Né? Parece que ele teve um baque, não que ela fosse feia, mas que não correspondia muito ao retrato que mandaram dela. A gente vê a foto do Dom Pedro aqui, ele era um homem muito alto, né? 1,90 m. Ele era baixinho, 1,93 m. 1,93 de altura. Quer dizer, também assim, fazendo uma analogia aí muito curta, muito rasteira, você acha que o Dom Pedro foi vamos dizer, um gestor público e uma das maiores expressões de estadista brasileiro? Na época dele, sem dúvida. Sim. Isso, ele dizia que o dinheiro público empregado em bobagem era furtonação. Ele tinha uma consciência de dinheiro, tanto que ele nunca, o dinheiro que eu falei, que ele ajudava as pessoas, que ele recebia anualmente para a manutenção da Casa Imperial, em 49 anos, quase 50 anos, ele nunca deixou que levassem. E aí eu fiz um estudo de como subiu o orçamento
do judiciário, do legislativo, do executivo. Você vê assim a curva subindo e da Casa Real, a Casa Imperial sempre aquela. Ele achava que assim qualquer gasto extra era um caso, só em casos muito extraordinários, que ele tinha que dar o primeiro exemplo. Tanto que essas 3 viagens que ele faz para fora do Brasil, para conhecer o exterior, ele paga dessa verba. Ele pega empréstimo em cima dessa verba que ele ganhava. Ele não vai onerar o Estado. Ele não viaja como imperador do Brasil. Ele falava que ele viajava como o cidadão Pedro de Alcântara, que estava viajando. Qualquer semelhança com qualquer político não será mera coincidência nos dias atuais. E as viagens eram para levar o Brasil para fora. Então, quando ele vai para que eu falei da Maria Augusta em 1876, que ele vai para Nova York, ele não vai só para Nova York. E passa 2 vezes por Nova York, ele chega em Nova York e vai para o extremo, para o leste, né? Para o oeste. Então, ele vai conhecer o Pacífico, vai até o Pacífico por ferrovia. Ele vai conhecer os Estados Unidos de costa a costa. E ele vai no centenário da independência dos Estados Unidos. Ele é o único monarca presente na primeira república instalada na América, né, a independência das 13 colônias norte-americanas, que vai da origem dos Estados Unidos. Então ele está lá presente no centenário, quer dizer, imperador, comemorando uma república, e é logo após a Guerra de Secessão norte-americana, que teve a divisão, né, entre Norte e Sul. O Sul, na época da Guerra de Secessão, chegou-se a pensar em convidá-lo para ser imperador da parte de baixo. E o Norte, depois que ele vai embora, gostaram tanto dele que apelidaram o Dom Pedro II de Imperador Yankee. E teve 4.000 votos na eleição de 1876. Que barato. Colocaram o nome dele na cédula. Só que ele foi lá para mostrar o Brasil. Por quê? Porque junto com essa comemoração toda do centenário, ele participou da abertura, junto com o presidente Grant, da abertura da Feira Internacional da Filadélfia, uma feira internacional que teve na Filadélfia para comemorar os 100 anos dos Estados Unidos. E ele fez questão, como ele abriu a feira junto com o presidente dos Estados Unidos, quando chega no estande do Brasil, ele faz todo mundo parar lá e conhecer o Brasil. Então, quer dizer, ele não está viajando só para passar férias ou nada. Não, ele está sempre a trabalho. É uma coisa... E aí ele vai trazer... É nessa feira que ele vai conhecer o invento do Graham-Bell, o telefone, que ele vai trazer para o Brasil. O Brasil, o Rio de Janeiro é uma das primeiras capitais do mundo a ter telefone, por causa desse invento que ele conhece lá, fica interessado e traz para o Brasil. E assim acontecia o tempo todo, em todo lugar que ele estava, que ele via alguma coisa. Alguma inovação? Alguma inovação. Então, quando ele vai para a Escócia, ele vai para a Escócia para conhecer o Sir Edward Thornton, que é um cara que estava desenvolvendo uma nova tecnologia para cabos telegráficos, para esses cabos poderem ser submarinos. Então, o Brasil é um dos primeiros países ligados com a Europa por cabo submarino, por telégrafo. Tudo por causa também o dinheiro do Mauá investindo, mas o Dom Pedro trazendo especialistas para cá para ter o melhor que pudesse ter. E isso também na área da saúde. Ele tem uma vasta correspondência com pessoas de todos os matizes, cientistas, médicos, pintores, escultores, compositores europeus, principalmente. E nessa ele vai ter correspondência com o Louis Pasteur. E ele quer trazer o Pasteur para o Rio de Janeiro, para estudar as epidemias do Rio de Janeiro. E numa época que o Pasteur está estudando as bactérias, está entendendo o que ele está desenvolvendo toda a teoria da bacteriologia. Então o Pasteur está querendo mostrar para o mundo que o mundo pode ser infectado por coisas que ninguém vê. Né? Uma coisa complicada. Não lembrei da Covid. Não é? Pois é. E o imperador do Brasil acredita piamente que aquele cara está certo. E banca. Ele ajuda o Pasteur a montar o Instituto Pasteur em Paris. Ele e mais o imperador da Rússia também. Tanto que no Museu Pasteur, que é a antiga sede do Instituto Pasteur, tem o busto do Dom Pedro II, que só tinha 3 pessoas com busto lá. Na inauguração, um deles é o Dom Pedro II, era só de pessoas que ajudaram.
O mais curioso disso tudo, o Pasteur não vem para o Brasil porque enfim, ele queria continuar as pesquisas dele na Europa, só que o Dom Pedro II manda um médico carioca para o Pasteur trabalhar na equipe do Pasteur. E esse médico volta. Então, e é criado no Rio de Janeiro o Instituto Pasteur. O Instituto Pasteur, que é criado na Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, é 9 meses antes do Instituto Pasteur em Paris, em fevereiro de 1888. E o de lá de coisa é 14 de Paris é 14 de novembro de 1888. Quer dizer, a gente teve 9 meses antes do Instituto Pasteur no Rio de Janeiro. Tudo por causa do Dom Pedro. Mesmo o Graham-Bell, ele conhece o Graham-Bell, não é por causa do invento do telefone, ele já conhecia o Graham-Bell antes, porque ele tinha visitado a escola que ele tinha em Boston, para pessoa que ele ensinava surdos. Ele alfabetizava pessoas surdas. E o Dom Pedro tinha criado no Rio de Janeiro o Imperial Instituto de Surdos Mudos, que ainda é um instituto para pessoas com deficiências auditivas, que ainda existe, é federal, que foi criado pelo Dom Pedro II. Então a questão dos surdos é que levou o Dom Pedro a conhecer o Graham-Bell e que levou o telefone, a saber sobre o telefone. O cara estava atento a tudo que estava acontecendo, numa época que não tinha internet. Eu falo assim, quer dizer, eu vou fazer um comentário aqui totalmente esdrúxulo, fora de qualquer base, que é o seguinte, né? Nós vivemos o momento da Páscoa, que se fala em ressurreição, né? Então, não tem jeito da gente dar um jeitinho aí de fazer o Dom Pedro voltar, uma clonada, né? Uma clonada. Bom, gente, a gente está falando sobre Dom Pedro e até tem, né, claro que não dá para resumir todo esse livro que está aqui. Eu já vou recomendando, porque certamente é um livro que vale a pena a gente ler, para a gente entender muito da história do Brasil através da história do Dom Pedro II, com certeza muito bem contada, muito bem analisada, com uma pesquisa realmente muito forte do Paulo Resulti, que está aqui com a gente, e a gente vai para o intervalo, não saia daí. Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. De volta na hora da verdade e você sabe, né, mais uma vez eu vou lhe dizer que essa camisa aqui, de onde vem? Da Luiz Jordan, ali na Rua Prefeito Chagas 70A, passa por lá e você vai conhecer aquilo que a gente sabe e conhece como a moda que existe em todo o Brasil, multimarcas, a moda de qualidade, aquilo que faz você se destacar. Então, passa por lá e você vai dar veracidade às minhas palavras, passando por lá, através da Silene, através do João, que vão lhe dar até uma consultoria. Às vezes você fala, pô, se fica banho, não fica e tal. Eles estão lá para atender você e mostrar para você aquilo que acontece em todo o Brasil. Acontece aqui em Poços de Caldas, na moda masculina, Rua Prefeito Chagas 70A, Luiz Jordan. Marcou aí?
Marca também aí para dar um upgrade aí na sua residência, na sua casa, a Marmoraria do Contorno, ali na Vereador Edmundo Cadilho, está aí na sua tela, 2615, telefone 3713-1565, meu amigo Sebastião, Tiãozinho. A gente começa com o Sebastião, depois vai para Tiãozinho aí, né? Por quê? Porque você se torna amigo do Tiãozinho, até por causa da facilidade dele de mostrar para você os produtos, de mostrar para você o que pode deixar a sua casa mais linda ainda, a sua residência, o seu imóvel, não importa. Passa por lá e você vai também conhecer e saber que a Marmoraria do Contorno é o local certo para deixar a sua casa aquele banho de loja, ok? Voltando aqui no Hora da Verdade, a gente tem pouco tempo para falar um pouco mais sobre Dom Pedro II. Qual é, na sua opinião, é claro que é difícil resumir toda a história de Dom Pedro, mas qual o grande legado que Dom Pedro II deixa para todos os brasileiros, para os dirigentes, para todos nós que temos que aprender muito sobre a história do Brasil? Eu acho que num país tão dividido como está hoje, o nosso Brasil, ler Dom Pedro II é se surpreender com um cara que era monarquista, porque ele estava defendendo o que ele acreditava e, afinal, o que ele simbolizava, e que não tinha pudor nenhum de colocar, por exemplo, um republicano para ser ministro dele. Porque ele acreditava que aquela pessoa era mais qualificada do que o que não interessava a política para ele, interessava a qualificação daquela pessoa para o cargo. E o Brasil estava acima disso. E o tempo todo ele coloca o Brasil acima disso. Mesmo quando ele já está banido do Brasil, que tem o golpe republicano e o Deodoro e os militares na proclamação da República, né? Logo após a proclamação da República, que vai para o exílio, todos os brasileiros, Barão do Rio Branco, Joaquim Nabuco, toda essa juventude que ainda está na Europa, está em postos na Europa, o Barão do Rio Branco estava em Liverpool, se eu não me engano, como cônsul, querem saber o que eles fazem. Aí ele só respondia a mesma coisa para todo mundo: continue servindo ao Brasil. Eu acho que esse amor pelo Brasil, essa integridade do Brasil, realmente acima de qualquer ser, acima de tudo, acima de questões políticas, acima de picuinhas, acima de inimizades, isso falta. Eu acho que esse exemplo é o exemplo que ele deixa. Esse amor realmente para a evolução do Brasil, tanto tecnológica, quanto cultural, quanto política. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala de monarquia, né? Mas a monarquia porque tem vários tipos de monarquia, né? Monarquia absoluta, monarquia parlamentar. A nossa sempre foi parlamentar. Ele estava sempre dentro da Constituição. Tinha uma Constituição. Ele respeitava totalmente. A Constituição. Isso não. Que é o que acontece hoje em dia também. ele não saiu uma linha da Constituição, era sempre que a Constituição dizia. Ele estava sempre amparado por ela, ele mandava a filha também estar sempre amparada quando a filha ficava no lugar dele, porque a princesa Isabel ficou quase 4 anos. Se juntar todas as viagens que ele fez, os tempos, ela governou o Brasil quase um período, dividido em 3 vezes, ela dividiu quase como um presidente da República, teve dividido uns 4 anos aí governando o Brasil nas saídas do pai para fora. E ele sempre mandava ela respeitar totalmente, integralmente a Constituição. Então era uma coisa que ele mesmo fala, que seria o meu livro de cabeceira, se eu não tivesse outros, mas esse é o que eu mais respeito. E ele cobra isso de tudo. E a questão é uma pluralidade de ideias, ele deixa formatar várias ideias, então ele é contra a censura, ele fala, tem uma frase que ele coloca no diário dele, que ele é contrário a uma questão do Caxias, que o Caxias estava como primeiro-ministro, e ele queria fechar um jornal que tinha falado contra o governo. O Dom Pedro é contra, mas ele também não pode ir contra o primeiro-ministro. Então ele tem que se manter como neutro em várias questões. E ele coloca no diário dele, ele fala, eu não concordo porque eu acho que a imprensa se combate com a imprensa, e não com violência, com fechamento de jornal, essas coisas. Então ele foi muito democrático, ele foi muito republicano. Ele mesmo achava que o caminho do Brasil seria a república. Ele escreve no diário dele, ele fala que ele mesmo abdicaria, isso já no exílio, como meu pai abdicou se eu não tivesse certeza que eu pudesse levar o Brasil a ser uma república. Então ele achava que a república era um caminho moralmente superior politicamente à monarquia.
Então ele via o Brasil mais para frente quando tivesse mais gente instruída, com a população mais alfabetizada, que o Brasil poderia chegar a uma evolução como a França e outros países que ele se inspirava. Ele falava que a França era o país da cultura dele, da alma dele, e o Brasil era do coração. Eu acho que esse foi um erro de Dom Pedro, né? Dom Pedro II imaginou que nós estivéssemos na República, né? E a República não. Mas ele achava que tinha que esperar, que não era agora, que tinha que eu acho que a gente tem que o povo esperar. tinha que estar mais. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco para a República, ver se a gente consegue pegar esse espírito republicano que ele, como monarquista, tinha. A gente sabe hoje que existem vários países do mundo com as suas vivendo aí os seus sistemas de governo, né? Monarquia existe em vários países do mundo, né? Você acha que, e aí uma pergunta, você é monarquista? Não. Não, você... Eu me pergunto sempre isso, fala assim, porque dá a impressão que você na defende- monarquia, não, sempre me pergunto assim, porque assim, se a gente vê o IDH e não sei o que dos países monarquistas, a gente vê que é superior ao Brasil e não sei o que e tal, só que o problema não é a monarquia, é o parlamentarismo. Se você olhar os países com IDH mais alto, ou que tem uma situação mais confortável, eles são parlamentaristas, é o tipo do governo, não é o sistema. Então, é uma falácia que os monarquistas adoram usar. Mas eu acho que a questão seria, se a gente fosse um A gente já passou por um plebiscito no Brasil que, né? É porque, assim, o que se espera, como a gente teve ele como último imperador, é um modelo que raramente vai aparecer alguém igual, né? Tipo, isso não se passa por gene, né? Então, não transmite, não é transmite, transmissível. não é Aliás, transmissível. com todo respeito àqueles que vieram depois dele, né? Não passou. Teria que ter uma evolução, enfim. E assim, é olhar muito para o passado, quer dizer, brinca você, eu sou monarquista, seria se ele voltasse, como você brincou, né? Se ele voltasse, a ressurreição, voltava Dom Pedro. Depois esse livro, quanto tempo você demorou para... Esse foi um ano de escrita, né? Pesquisa foi mais, foi 1 ano e meio. E aí você, no seu processo de produção e de criação, você viaja, você vai para outros lugares? Como é que eu geralmente começo viajando, eu começo viajando para os arquivos, né? Então, Petrópolis, onde tem o arquivo do Museu Imperial, onde está muita coisa desse material, eu passei 2 semanas lá enfiado com o nariz no arquivo, cavocando lá, vendo o que podia tirar. Só que assim, nunca dá certo, é uma coisa assim, que assim, eu esquematizo, eu falo, não, o livro vai ser assim, assim, assim. Só que no meio do processo, começam a me surgir dúvidas, que eu falo, se eu tô com dúvida, o leitor também vai estar. Então aí, às vezes, o negócio não é... Não é uma rodovia. Não. Às vezes tem vários tropeços no meio do caminho. Qual seria, assim, a gente, quando vê uma figura como o Dom Pedro II, é claro que passa por aquela história de algumas coisas que são verdadeiras, outras não. Aquilo que pode ser, por exemplo, a história do frango, acho que ele morreu comendo um frango. Tem umas histórias. Não, esse assim, o avô dele. O avô dele, que morreu de frango. João VI. Que morreu no frango. Que o frango, não era. Não. O Dom Pedro, essas lendas são muito... tem muita coisa que se fala mas que não corresponde não aos corresponde. fatos. A própria questão do frango que você estava brincando. Você acha que o Dom Pedro II era um homem mulherengo? Ele era, só que ele era mais... ele foi criado para ser antítese do pai. Então ele era muito mais discreto, só que nesse livro eu trago as cartas que ele trocou com as amantes. Ele teve várias amantes. Só que era uma coisa muito mais discreta do que foi o Dom Pedro com a Marquesa de Santos, né? O Dom Pedro I com a Marquesa de Santos. Então, até hoje eu tenho dúvidas se realmente ele teria... Tantas tido amantes ca... assim? Não, teve tantas. Quem? Teve muitas amantes do Dom Pedro II? Teve. Mais que o Dom Pedro I? Ou não? Não. Dom Pedro I foi top nessa área. Dom Pedro I conseguiu ser amante da irmã da amante. Ele conseguiu ser amante da irmã da Marquesa de Santos. Teve filho com a... Quer dizer, o sobrinho da Marquesa de Santos era filho do amante dela com a irmã. Sabe? Umas coisas loucas. É uma coisa assim de caso de família. Daria um programa só com os Só com as amantes. Os Eu acho que o próximo livro teu vai ser assim, As Amantes de... Por falar em novos livros, a gente sabe que um escritor que se dedica a esse trabalho
ele termina um trabalho e já começa a pensar em outro, talvez, né? É claro que esse teu livro aqui, ele ainda tem uma vida útil muito grande, esperando, até porque tem livros que eles são quase que eternos, né, do ponto de vista... Graças a Deus, os meus, eles são cauda longa, como fala, Cauda é uma longa. coisa que não para de Não vender. para, Ele graças a Deus. Tem altos e baixos, mas o meu mais antigo, que é o Titiro Demonão, ele é de 2011, Olha. ele ainda está aí para vender. Ele não esgota, quando esgota, reimprime porque tem público. Então, esse é a primeira edição é de 2019, quer dizer, agora em 2025 estou fazendo a segunda edição dele. Então, ainda vai longe. Vai longe. Então, mas não dá para respirar, não. Não, eu imagino. Agora, você tem já outro projeto de um outro livro? Já está mais ou menos uma outra? Que é para o ano que vem a biografia do Dom João VI. Aí VI. é inédito, não é reedição, é novo. É novo. O ano que vem faz 200, do avô dele, né? Do comedor de galinha. Do cara que dizem que morreu do frango. Ele morreu envenenado, na verdade. Mas as galinhas que... É lenda, mas depois eu volto aqui no programa de conto aqui, o ano que vem, quando eu voltar. O ano que vem ele volta para falar da história das galinhas. Nessa linha do tempo, vamos dizer assim, timeline aí do Dom Pedro, ele teve o momento dele de ascensão e tal, e um declínio. Como que a gente podia traduzir essa ascensão e queda e o declínio dele na história do país? O declínio dele começa, eu acho que alguns anos depois do fim da Guerra do Paraguai, depois de 1870 e pouco, já a partir da década de 70 e 80, você tem um pouco abaixo do apogeu, e aí você tem o declínio, mas aí esse declínio também entra por causa de questões de saúde. Tá. Que aí vai chegar em 87, ele vai se cuidar na Europa e acham que ele vai morrer na Europa. Mas ele volta melhor em 88. Entendi. E aí já é bem para baixo. E aí até depois, uma das questões é que logo depois, quando ele morre em 1891, o golpe é em 89... Ele morre 2 anos depois. Ele morre 2 anos depois. Então aí fica toda uma questão de que os militares podiam ter esperado, não precisavam ter feito isso com ele. Tem toda uma questão, mas eles não tinham muita ideia de que isso podia acontecer. Foi uma coisa de surpresa, uma coisa regional, esse golpe que tem contra o Império, e ele só vai adiante porque os militares conseguem mandar logo ele para fora do Brasil. Então os outros estados não conseguem retomar uma contra-revolução para voltar à monarquia, porque o símbolo da monarquia já foi embora. Então, nisso, os militares foram muito rápidos, assim, de mandar ele para fora do Brasil rápido. Já exilaram ele rapidamente. O golpe, de 15 para 16, 16 para 17, mandaram ele embora. E ele recebeu bem isso ou foi um choque para ele? Todo mundo, ele achou que não ia acontecer nada. Ele tenta acalmar a princesa Isabel, a coisa, fala, não, conheço meus patrícios, não vai dar em nada, isso, só que dá. E aí ele vai embora meio chocado com isso. Você acha que ele foi embora contrariado? Não, ele vai embora conformado. Tá. Ele se conforma. É bem aquela coisa, quem não me quer não me merece. Se querem que eu vá embora, eu vou embora, não vou arrumar encrenca. E queriam que ele arrumasse encrenca. Se é para bem de todos e felicidade de nação, então eu vou embora. E faz a mesma coisa que o pai dele. Sim. Tanto Dom Pedro I, na abdicação, quanto ele, no final, eles tinham como reverter o golpe. Mas nenhum dos dois quis, porque ia dar derramamento de sangue, eles não queriam isso na consciência. O Dom Pedro II quiseram que ele saísse do palácio onde ele estava, na Praça 15, que é o atual Palácio Imperial, e embarcasse num navio de guerra chileno que estava na Baía de Guanabara. Ele falou que ele não ia, porque se ele pisasse no navio chileno, ele estaria em território estrangeiro. Então, que ele não iria. Aí queriam que ele saísse de lá, porque tinha uma passagem secreta que ligava onde hoje é o museu, o Palácio Imperial, ao Museu Histórico Nacional, que fica perto do aeroporto Santos Dumont. Queriam que ele passasse por essa passagem secreta, chegasse nesse lugar que era um forte, e de lá fosse para Petrópolis, e Petrópolis, Juiz de Fora, e
e vim pedir ajuda para Minas para derrotar os militares no Rio de Janeiro. Ele falou que também não, porque isso envolvia matança, que ele não queria se envolver com nada que prejudicasse o povo brasileiro. Então essa questão de não verter sangue por ele era contra qualquer outra saída. Bom, gente, vale a pena você ler. Esse livro aqui a gente encontra nas melhores livrarias do país. Aqui em Poços tem várias livrarias e também na internet vocês encontram, na Amazon, em vários lugares. Ô, Paulo, queria agradecer muito a sua presença Eu aqui. queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você. Eu queria agradecer muito. Tomara que você tenha gostado da cidade. Adorei. Né? Então, assim, o ano que vem tem uma nova, né? Talvez você volte aqui antes. Tomara. Mas tomara, eu queria agradecer, deixar os minutos finais aí do programa para as suas considerações, agradecendo mais uma vez a sua presença. Bom, primeiro adorei Poços de Caldas, eu falei hoje com a coordenadora da Flipos, que a próxima vez eu vou voltar, mas é para descansar com a minha esposa. Conhecer, né? E adorei a cidade, adorei aqui, é a minha primeira vinda aqui para Flipossos. E quem gostou da história aqui que eu contei, eu tenho também um canal no YouTube que eu conto várias histórias todas as quartas-feiras às 8h30 da noite. Teu canal chama? Paulo Resulti. Paulo Resulti. É o mesmo nome do meu nome mesmo. E aí é tanto histórias do Brasil quanto histórias em geral, sobre história, enfim. Bom, tá aqui uma caneca que não é do Muito Jô, obrigado. mas é mais uma Olha, lembrança eu fui duas vezes no Jô Jô e não ganhei nenhuma caneca. Você já tá no eu lucro. eu já ganhei. Ô Jô, você me desculpa, você nem tá aqui para se defender, mas olha, aprenda comigo, Jô. Mas aqui tem um detalhe que o Jô não tinha, tem umas frases, porque a gente escreve, eu mando, e diz assim, se você faz o que ama, amarão o que você faz. Que bom. E eu tenho certeza que, como você é um grande escritor, um grande biógrafo, quem lê o seu livro vai amar tanto quanto você ama o seu ofício. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Muito obrego, então, a presença do Paulo Resulti, que esteve aqui falando sobre Dom Pedro, mais uma vez, indico para você ler e consumir, como eu vou fazer, com certeza. Saindo daqui, eu já chego em casa, eu começo a devorar, que a gente chama nesse livro, para eu compreender um pouco mais da história desse grande brasileiro, Dom Pedro II. A você, ao Paulo, a você e a Cláudia, que está aqui nos acompanhando também, que trabalha também com a gente aí na Flipostos, o meu agradecimento especial e marcando um novo encontro na próxima segunda-feira, ok? Uma ótima semana para você, fica com Deus, a gente se vê aqui no Hora da Verdade.